Olá, vamos falar então de membros inferiores. Ok, membros inferiores e glúteos. Vamos falar então de possibilidade de exercícios para membros inferiores e glúteos. Vamos fazer vamos relembrar músculos dos membros inferiores, né, os músculos principais. Músculos da coxa, nós temos músculos na região anterolateral, tensor da face lata, sartório e quadríceps. Quadríceps, embora há agora na literatura uma sugestão de um quinto, mas vamos ficar com os 4. Temos na região posterior os isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso ou semitendíneo, semimembranoso, e que eles aqui têm preferido chamar de semimembranáceo. Depois eu falo qual referência é essa aqui. E na região póstero-medial, nós temos o grácil, pectíneo e o adutor longo, curto e magno. Então, grácil, pectíneo, adutores, longo, curto e o magno, que são músculos que participam da adução. Na perna, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, fibular terceiro. Nós vamos nos concentrar nos músculos maiores, até porque esses músculos menores, como os extensores dos dedos, eles acabam sendo exigidos por consequência das escolhas de exercícios que a gente opta para os músculos maiores. Na região lateral, temos o fibular longo e o fibular curto. Na região posterior da perna, nós temos o tríceps sural, gastrocnêmios, a parte medial e a parte lateral. Então, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral. O sóleo, músculo mais profundo, plantar delgado. Na camada profunda, o poplíteo e flexores longo dos dedos e flexor longo do hálux e tibial posterior. Então, de novo, a gente vai se concentrar mais nos músculos maiores. Isso aqui é só para a gente fazer só para relembrar a parte anatômica. Músculos do quadril, glúteo, máximo, médio, mínimo, e os pelvitrocanterianos, né, músculos que participam da rotação do quadril, né, da coxa, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno e obturador externo e quadrado femoral. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas caso não tenha falado, eu peguei boa parte boa parte das informações anatômicas eu peguei nesse site aqui, porque é um site gratuito, fácil de vocês encontrarem, é muito mais no sentido de facilitar. Não que seja a melhor literatura de anatomia que exista, né? Mas é uma literatura relativamente rápida. Tem uma literatura que eu tenho gostado mais, que é essa aqui, que eu acho que detalha um pouco mais. Esse site aqui, ele não é ruim, mas a última vez que eu entrei lá, ele tinha tanta propaganda que você quase se perde lá dentro e não se encontra mais. Esse é um problema deste site. Seguindo, para recordar esses músculos, deixa eu fazer aqui um destaque para uma coisa que eu acho que é importante, que é volume desses músculos. Pelo menos isso aqui é importante porque nos ajuda a compreender melhor a participação dos músculos, na medida que o músculo maior, obviamente, é o músculo que tem mais força. Nós temos o músculo maior da região inferior do corpo, é o glúteo máximo,
seguido do vasto lateral, vasto intermédio e aqui uma primeira surpresa, que é o adutor magno. Veja que o adutor magno é um músculo bastante volumoso. Depois nós temos o ilho-pessoas, que é o ilho e o pessoas, o vasto medial, aí vem glúteo médio, aparece o primeiro músculo da região posterior da coxa aqui, o bíceps femoral. Veja que o reto femoral, por exemplo, é um músculo menor em volume do que o adutor magno. Na sequência, semimembranoso, sartório. O sartório, por exemplo, um músculo que é bastante longo, mas que não é tão volumoso. Aí o adutor longo, semitendinoso. O semitendinoso, por exemplo, é um músculo pouco volumoso. O adutor curto, o glúteo mínimo, o grácil. Veja que o grácil, músculo comprido, mas pouco volumoso. E o tensor da face lata, um músculo também pequeno. Aqui eu acho que vale a pena chamar já uma atenção para algo que lá na frente vai ser importante, que é o fato dos músculos adutores serem em volume muito maiores do que os abdutores da coxa, obviamente. Então, aqui a gente vê o adutor magno, um músculo bastante volumoso. Na sequência aqui o adutor longo, e está faltando alguns músculos aqui, estão faltando. E agora veja os abdutores. Aparece o glúteo médio aqui, que é menor do que o adutor magno, e o tensor da face lata. Esses dois músculos, o glúteo médio e o tensor da face lata, são os dois músculos mais importantes na abdução do quadril. São músculos que, somados no volume, comparativamente, darão um volume bem menor do que os adutores. Isso é importante para a gente na hora de tomar a decisão lá na frente. Eu vou reforçar, por exemplo, que valorizar os abdutores, eu particularmente valorizo mais os abdutores do que os adutores, considerando uma pessoa que não tenha desequilíbrio muscular importante. Esse slide aqui eu peguei de um cara, um norte-americano. Ele é um blogueiro dessa área científica e do treinamento de força, então alguém que transmite informações de produção científica recente num blog que ele tem, e ele faz uns infográficos bem legais. O nome dele é Chris Beardsley. Ele tem um site também e tal. Então eu deixei aqui esse infográfico dele porque ficou bem legal. Mas o artigo, caso vocês queiram, é este artigo aqui. É só buscar no Google. Caso não encontre, tenha interesse de ler, me manda um e-mail que eu repasso. Então, essa informação do volume muscular, acho que é uma informação interessante, embora não tenha todos os músculos, tem pelo menos os músculos, os principais músculos. Bom, eu costumo sempre iniciar com um exercício, normalmente um exercício bem conhecido, e aqui eu estou apresentando a cadeira extensora, assim nós chamamos, né, cadeira extensora de joelhos. O movimento é mais ou menos como esse que a gente está vendo nessa ilustração animada aqui. Eu costumo colocar figuras deste livro, já devo ter comentado em vídeos anteriores. Do ponto de vista cinesiológico, a gente tem algumas críticas a esse livro, mas ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é essa ilustração representando numa cor mais forte os músculos mais importantes, embora nem sempre a gente concorde plenamente. Então, para falar da cadeira extensora, a gente precisa falar de quais músculos fazem este trabalho, e vamos começar aqui com o músculo fundamental deste trabalho, que é
o quadríceps. Quadríceps tem uma inserção comum, a origem não é a mesma. Esse site que eu comentei aqui, eles costumam chamar de inserção proximal aquilo que nós chamamos habitualmente de origem. Não tem problema, é importante. Bom, tem vários, de fato tem diferentes nomenclaturas. Eu particularmente prefiro chamar de origem e inserção, mas ele chama aqui de inserção proximal e inserção distal. Então nós temos o reto femoral, cuja origem é na espinha ilíaca antero-inferior. Nós temos os vastos, lateral, medial e intermédio. Vasto lateral, origem no trocânter maior, linha áspera, linha intertrocantérica, tuberosidade glútea. Vasto medial, linha áspera e linha intertrocantérica. Vasto intermédio, 2/3 proximais da face anterior e lateral do fêmur e metade distal da linha áspera. Eu estou falando rápido isso aqui porque eu não tenho interesse que vocês gravem, decorem absolutamente tudo isso aqui. Nós temos que nos concentrar naquilo que é mais importante. Hoje, como nós temos um smartphone quase sempre na mão e com a internet associada, a gente, caso queira buscar a origem de um músculo, a inserção, a gente acha isso com facilidade, então não precisa decorar tudo, né? Todos esses nomes típicos da anatomia, né? O que a gente precisa é se concentrar naquilo que é fundamental. O que é fundamental aqui? E talvez o mais importante, que o reto, diferente dos vastos, o reto anterior, ele tem origem na espinha ilíaca antero-inferior, ou seja, ele tem origem na espinha ilíaca, no osso ilíaco. Então, tem origem no quadril. E os vastos, diferentemente, têm origem no fêmur. Isso é extremamente importante para a gente saber que os vastos têm origem no fêmur e que o reto tem origem no quadril. Né? Acho que duas coisas são importantes. Saber a região óssea mais importante e a posição desse músculo, né? Se ele é mais anterior, mais frontal, mais lateral, mais medial. Essas são duas informações que para a gente é bastante importante. Então saber que o reto está no quadril, origem no quadril, e ele é mais frontal, né? É um músculo que passa mais na frente da coxa. O vasto lateral é mais lateral, o medial mais para a região medial, e o intermédio, um músculo mais profundo dos músculos do quadríceps. E a inserção é uma inserção comum na patela, através do ligamento patelar, na tuberosidade anterior da tíbia. Essa descrição aqui também pode ser um pouco mais extensa, dependendo da literatura. Né? Por exemplo, essa literatura, de modo geral, essa aqui embaixo, ela costuma fazer uma descrição um pouco mais extensa, mais detalhada, mas não chega a ser fundamental para a gente. Certamente é fundamental por um cirurgião, mas a gente precisa saber as coisas mais impactantes. O resto, qualquer coisa, dá uma buscada rápida. Ação. Também não vou falar da inervação, mas está sempre escrito aqui. Ação. Extensão do joelho e o reto femoral realiza a flexão do quadril. E aqui, exatamente por causa da posição do reto femoral, com origem no quadril, ele tem uma dupla função, uma função de extensão do joelho e uma função de flexão do quadril. É o único músculo localizado na região anterior da coxa que também faz flexão do quadril. O vasto medial, além da extensão do joelho, faz rotação medial, e o vasto lateral, além da extensão do joelho, rotação lateral do joelho, lembrando que o joelho não faz rotação por toda a extensão, por toda a amplitude articular. Ele faz rotação quando o joelho está flexionado.
Seguindo, então já que estamos falando da cadeira extensora, um livro que eu costumo usar e uso bastante é este livro. Este livro é um livro que eu gosto porque ele apresenta para a gente, no confronto de exercícios, sinais eletromiográficos que nos ajudam a interpretar quais os músculos que mais participam daquele movimento, né, daquele trabalho. Esse livro não tem todos os exercícios de musculação, até porque exercício de musculação caminha para o infinito, tem variações a perder de vista. Mas o mais importante para a gente é a gente entender o movimento. Aliás, essa disciplina tem um interesse, eu tenho interesse muito mais de falar de movimento, porque se a gente entender o movimento, a gente consegue entender todas as variações de um dado exercício. Tá? Então há muitas variações para um mesmo tipo de objetivo. Uma primeira consideração que os autores fazem aqui, é uma autora e um autor, a Claudio Rone, é sobre a posição do encosto. A posição do encosto da cadeira interfere na ativação muscular do quadríceps? E aí eles vão responder. O posicionamento do encosto da cadeira altera a posição da cintura pélvica, que, por sua vez, modifica o comprimento muscular do reto femoral e dos isquiotibiais. Então, o que eles querem dizer? Quando eu faço, por exemplo, uma flexão do tronco, se eu coloco o tronco à frente, a musculatura posterior da coxa ela ficará mais estendida e, portanto, ela gerará mais resistência a este movimento. Lembrando que a musculatura posterior da coxa tem inserção lá na tíbia, segurando, portanto, o segmento distal aqui. Se você projeta o seu tronco para trás, aumentando este ângulo entre o tronco e a coxa, você terá um encurtamento da musculatura posterior e terá um alongamento da musculatura anterior. Quando você alonga essa musculatura da frente, o reto femoral, por exemplo, que neste caso, por causa da flexão do quadril, é o único que terá uma alteração importante, já que os outros músculos estão ligados no fêmur. Então, quando eu mudo a posição do dorso, né, faço a flexão do quadril, eu vou alterar principalmente o comprimento do reto femoral. E se eu me projeto para trás, o reto femoral ficará mais alongado. Se eu projetar para frente, então se eu projetar para frente, o reto femoral fica mais encurtado. Um músculo mais alongado, levemente mais alongado, ele tem mais competência motora. E quando o músculo está mais encurtado, ele tem menos competência motora. Ele se aproxima daquilo que a gente chama de insuficiência ativa, né? Um músculo muito encurtado, ele perde competência. Então, isso que o encosto, a posição do encosto nos permite. Se eu quero tirar, por exemplo, ou diminuir a participação dos músculos posteriores que trabalham freando o movimento, eu me projeto para trás. E ao mesmo tempo eu vou alongar, fazendo isso, alongar o reto femoral. E alongando o reto femoral, ele vai ter mais competência e vai trabalhar mais neste movimento de extensão dos joelhos. Se eu encurtar, o reto femoral diminui a competência. Né? Ele ainda tem que trabalhar bastante, porque nesse caso eu vou ter a musculatura posterior causando uma resistência ao movimento. É como se estivesse dando mais carga quando a musculatura posterior está pré-estendida. Então é basicamente isso que ele vai falar aqui para baixo. Não vou ler tudo, porque vocês podem ler depois com mais calma. Tá? Então a posição do encosto tem uma influência na nossa tomada de decisão. Principalmente
Eu particularmente para o reto femoral, se eu quero exigir mais o reto femoral, me projeto para trás. Eletromiografia, vou passar rapidinho só para dar um destaque sobre eletromiografia. O que é eletromiografia? Eletromiografia é algo muito parecido com com um eletrocardiograma, ou seja, uma estratégia de captar sinal de alteração de corrente muscular, no caso do eletrocardiograma no coração. No caso da eletromiografia, se consegue identificar a alteração de corrente no músculo esquelético. Então coloca-se eletrodos na musculatura, obviamente isso tem protocolo específico, não é qualquer tipo de eletrodo, tem tamanho específico, tem toda uma sistematização própria da técnica. Mas você coloca isso, e também não tem só eletromiografia de superfície, tem também uma eletromiografia que é invasiva, mas a gente deixa para falar isso em outro momento. E aí você capta informação usando ferramentas específicas para isso, amplificadores para ampliar o sinal. Mas o mais importante para a gente é compreender que, por exemplo, como está mostrando aqui neste gráfico, quando vai aumentando a força, a carga, eu vou vendo mais sinal eletromiográfico, porque à medida que vai aumentando a carga eu tenho que recrutar mais músculo, mais unidades motoras e obviamente os sinais eletromiográficos vão aparecer. Então quanto mais músculos acionados, mais sinal eletromiográfico você terá. Tem toda uma questão específica, não dá para falar isso de forma muito rápida, né, mas de amplitude de sinal, frequência de sinal, talvez a gente tenta falar isso em outro momento. Aqui, por exemplo, ele está olhando a frequência do sinal, né, que também vai aumentando à medida que você pega mais carga. Voltando aqui, então, os sinais eletromiográficos para a gente nos dá uma noção do quanto de unidade motoras está participando do movimento. Tem, obviamente, algumas críticas em relação à eletromiografia, mas deixemos isso para outro momento. Então vamos ver essa diferença comparando uma posição quase próxima do tradicional e uma com a flexão do tronco. Então o que a gente vai perceber aqui? Que o reto femoral, aqui tem uma questão importante, que é uma pergunta que normalmente me fazem. Mas o reto femoral, se vocês repararem aqui, ele trabalhou menos aqui e mais aqui. Mas isso acontece porque a carga era a mesma. O fato da carga ser a mesma, a carga externa, a carga do equipamento, aqui será um pouco mais difícil de fazer o movimento. O movimento vai ser como se fosse mais pesado. Por que ele vai ser um pouco mais pesado? Porque eu tenho agora a musculatura posterior da coxa causando resistência, segurando o movimento. A gente consegue perceber isso porque eles mediram aqui o bíceps femoral, não mediram todos os músculos posteriores da coxa, mas mediram o bíceps femoral e a gente vê que o bíceps femoral, por exemplo, aumentou em 18% a participação. E isso é a participação ativa, porque tem também uma participação da força passiva do músculo, uma resistência que o músculo faz passivamente. Então o músculo posterior vai causar mais resistência e isso vai obrigar todos os músculos da região anterior da coxa a trabalharem um pouco mais. E como vocês podem perceber aqui, que o vasto lateral teve que trabalhar mais, o vasto medial não foi muita coisa neste trabalho deles, mas já foi alguma coisa, e o reto femoral um pouco mais. Tá? Mas quando eu estou nessa posição com o reto femoral mais alongado, o músculo está mais competente. Isso quer dizer que se você fosse ver em qual posição o reto femoral conseguiria levantar mais peso, vencer mais carga, certamente nessa posição aqui, porque é onde ele está mais competente. Tá? Mas essa diferença aqui é porque eles estão vencendo a mesma carga. E qual é a aplicação disso? A aplicação disso é de valorização do músculo.
De modo geral, a gente não tem muita necessidade, porque a gente tem peso para ajustar aqui, então não precisa obrigatoriamente fazer essa modulação. Mas imagine um cliente que já venceu a carga da extensora. Uma forma de aumentar um pouco mais a resistência é você fazer a flexão do tronco. Isso vai obrigar que o reto femoral trabalhe um pouco mais. Tá? Mas isso é muito mais para a gente compreender as diferenças do que acontece quando eu causo um pré-estiramento ou um estiramento na musculatura antagonista. Muito mais para compreensão de mecanismo do que para uma aplicação. Tá? Porque de modo geral a gente tem modulação da carga. E além disso, quando a carga, e aí fica uma dica, se você está trabalhando numa academia e a carga desse equipamento já não é suficiente para um cliente, você começa a trabalhar unilateral, né? Porque aí você dobra o tempo de vida da sua máquina. Tá? Então a eletromiografia já comentei muito rapidamente, obviamente é só para a gente ter uma noção. Existe diferença na ativação muscular do quadríceps durante o movimento de extensão do joelho? Vamos ver o que os autores falam aqui. A posição anatômica do fêmur associada à movimentação da tíbia durante a extensão do joelho ocasiona a lateralização da patela, sendo essa mais pronunciada no final da extensão, o que exige uma maior ativação do vasto medial para compensar essa tendência. Bom, o que os autores vão discutir aqui é o seguinte. Quando a gente vai fazer... Quando o quadríceps está fazendo a extensão do joelho, eu tenho, portanto, 4 músculos agindo. O vasto lateral, ele tem um vetor de força que é mais lateralizado, então ele puxa mais para externamente a tíbia, enquanto o vasto medial puxa mais medialmente. Então essas tendências de força acontece durante o movimento, naturalmente. O reto femoral ele tem uma projeção de força mais alinhada e levemente com alguma projeção lateral, mas principalmente mais central, tanto o reto femoral como o vasto intermédio. Eles têm um vetor de força mais alinhado com a patela, embora levemente para a lateral. Isso passa a ser importante na tomada de decisão de fortalecimento desses músculos, porque a gente viu lá atrás que o vasto lateral é um músculo muito forte, ou pelo menos volumoso, e geralmente forte. Um músculo volumoso, de modo geral, é um músculo forte. Então há uma tendência com um trabalho excessivo do quadríceps, de você sobrevalorizar o vasto lateral, e com o tempo isso gerar um desequilíbrio muscular. Tá? Então aqui ele cita alguns autores falando que o vasto medial, apesar de um pequeno errinho aqui, o vasto medial apresenta maior ativação nos últimos 30 graus da extensão do joelho. Por que o vasto medial apresenta maior ativação nos últimos 30 graus? Isso acontece exatamente porque, à medida que você vai estendendo, a tendência de lateralização da patela, por causa principalmente do vasto lateral, aumenta. E como o vasto lateral está puxando mais para o lado, o vasto medial tem que segurar. E por isso, para segurar, para fazer um equilíbrio com o vasto lateral, você vai ver uma maior produção de força do vasto medial nos últimos 30 graus de extensão do joelho. Né? Inclusive na fisioterapia eles têm... É comum eles trabalharem nesses 30 graus para fortalecerem o vasto medial, porque eles sabem que o vasto medial tende a ser mais fraco que o vasto lateral. Isso aqui mostrando só a fase concêntrica do sinal eletromiográfico. Esta literatura aqui fala sobre síndrome da dor patelofemoral. Ele mostra, tem um esquema bem legal sobre essas tendências de força em relação aos graus, né? Como que essa projeção de força
dos diferentes músculos. Vasto medial para cá. O vasto medial tem uma região lá no finalzinho dele que é chamada de oblíqua, exatamente por essa direção oblíqua das fibras. E principalmente essa região trabalha mais nos últimos 30 graus de extensão. E então, enfim, essa é uma literatura, quem tiver curiosidade, eles não falam, esse aqui não é o objetivo principal, mas lá dá um panorama sobre esses vetores de força, caso você esteja interessado em se aprofundar um pouco mais. Também não tem a ver com o que eu estou falando aqui, que é musculação, mas eu orientei um TCC do comportamento da cinética e cinemática em pessoas com síndrome da dor patelo-femoral. É uma revisão de literatura. Não é muito a minha praia, né, a minha competência no mundo das patologias, mas esse é um TCC que eu orientei nesse sentido, porque a orientanda tinha esse interesse. E quem quiser ler esse TCC, é só procurar lá na página do CEFT, em algum lugar lá dentro eu sei que tem, todos os TCCs estão disponíveis. Tá? Caso queira o artigo, pode procurar primeiro no Google, se não estiver disponível me fala que eu passo para vocês. Bom, mas o que os autores estão falando lá atrás é sobre essa rotação do joelho. Se eu fizer essa rotação no joelho, altera o trabalho dos músculos do quadríceps? Altera. Aqui duas coisas importantes, né? A primeira é essa que de fato altera. A segunda é que essa rotação do joelho que a gente está vendo aqui, eu coloquei aqui um joelho estendendo, só para lembrá-los que, embora não dá para a gente perceber aqui, mas é nessa posição aqui, mais flexionada, que o joelho pode rotacionar, igual ele está mostrando aqui. No final da extensão, à medida que o joelho vai estendendo, chega uma hora que você não consegue rotacionar só o joelho. Se você tentar rotacionar só o joelho, você não consegue, você vai ver que a rotação vai ser do quadril. Vocês podem fazer esse teste aí. Infelizmente a falta de aula prática é ruim por isso, né? Porque na aula prática a gente consegue demonstrar um punhado de coisas. Mas vocês podem fazer uma flexão do joelho, como mostra aqui no final do movimento. Faça a flexão do joelho e a rotação do joelho. E interna e externa, e depois estenda o joelho e tentem fazer a rotação. Vocês não vão conseguir, porque há um acoplamento ali entre tíbia e fêmur que não permite a rotação do joelho. Se eu faço uma rotação externa, como está mostrando aqui, isso faz com que a musculatura mais externa, o vasto lateral, ele fica um pouco mais encurtado ou menos alongado, e a musculatura interna, o vasto medial, fica mais alongado. Isso faz com que o vasto medial, estando mais alongado, ele tenha mais competência na hora de fazer a produção de força, porque ele fica pré-alongado. E quando eu faço isso, uma rotação interna, o vasto lateral vai ficar mais alongado e o vasto medial vai ficar menos competente, porque ele vai ficar mais encurtado. Considerando que o vasto lateral, de modo geral, é um músculo bem mais forte que o vasto medial, isso aqui não seria lá muito prudente. Isso aqui já pode ser um pouco... já entra no âmbito do mais provável, porque é mais comum as pessoas terem a musculatura interna, né, o vasto medial, mais fraco do que o vasto lateral. Mas isso aqui, por exemplo, de modo geral, a gente não faria. Na dúvida, faça o movimento tradicional. Isso aqui é só para vocês compreenderem o que acontece quando a gente faz a rotação externa e interna do joelho em termos de sinalização. Aliás, ele está mostrando aqui embaixo e eu estava esquecendo. Repare que quando ele faz a rotação externa, o vasto lateral trabalhou menos do que aqui. Aqui, quando eu faço a rotação interna, o vasto lateral fica mais estendido e, portanto, ele passa a ter mais competência para produzir força.
e o vasto medial passa a ter mais competência e participa mais aqui do que aqui. Né? Repare que como esses músculos têm a mesma função, quando um trabalha mais, o outro obviamente tem que trabalhar menos, né? Porque eu tenho uma carga X. Se um trabalhar um pouco mais, o outro trabalha um pouco menos. Aqui é a carga X. Se ele está trabalhando um pouco mais, os outros trabalham um pouco menos. E aqui não está mostrando o reto femoral e o vasto intermédio, porque o interesse era comparar essas duas coisas. As rotações do joelho do quadril, então, respondendo a pergunta, né, que eles fizeram lá atrás. A extensão do joelho associada à rotação interna intensifica a ação do vasto lateral, devido ao deslocamento medial da sua inserção na tíbia. Então esse deslocamento faz com que o vasto lateral fique mais estendido. E isso também altera o vetor de força do músculo. No entanto, os autores chamam a atenção, esse recurso pode, eles colocam no imperativo aqui, mas eu coloco uma probabilidade, pode intensificar o desequilíbrio lateral da patela. Veja que ele já considera que há um desequilíbrio lateral na patela, ou seja, o vasto lateral, de modo geral, ele tem mais força, já havendo, de modo geral, um desequilíbrio. É mais prudente trabalhar o vasto medial. Se for para valorizar um dos músculos, melhor que seja o vasto medial do que o lateral. Tá? Isso aqui eu já falei. Acho que eu já falei lá atrás. Eu acho que eu botei isso aqui só para lembrar aqui do vasto medial oblíquo, essa região final aqui do vasto medial. E agora não é só uma curiosidade, né? Mas é algo que eu falo mais em treinamento de força do que aqui. Mas vou aproveitar, porque eu acho que é um assunto que vocês certamente têm interesse. É a relação de hipertrofia e a cadeira extensora. Como que é isso? Então, veja aqui que de novo eu estou usando o infográfico aqui do Chris Beardsley, porque ficou legal, mas eu tenho o artigo também, caso vocês queiram. Eu cito ele daqui a pouco. A extensão do joelho, vou ler aqui. A extensão do joelho causa crescimento muscular preferencial do reto femoral e comparativamente menos hipertrofia do vasto lateral e vasto médio, dos vastos, muito provavelmente dos vastos. A cadeira extensora, porque de modo geral quando a cadeira extensora, você já deve ter reparado, quem já tem alguma experiência em musculação, seja como praticante ou estagiário, já deve ter reparado que ela tem uma inclinação, você sempre fica mais inclinado para trás, né? O tronco sempre um pouco mais projetado para trás. Isso faz com que o reto femoral ele sempre trabalhe um pouco mais alongado. Então é um bom exercício para valorizar o reto femoral, e a gente vê isso aqui, né? Um ganho de hipertrofia. Aqui eles fizeram duas comparações, que foi eles compararam o mesmo sujeito, fazia exercício só concêntrico e com uma perna, e com a outra perna fazia só excêntrico. E aí eles perceberam também uma diferença de hipertrofia para o excêntrico em relação ao concêntrico. Aqui eles mostraram um ganho maior do exercício excêntrico comparado ao concêntrico. Aqui nem sempre é assim, tá? Nem sempre o exercício excêntrico gera mais hipertrofia. Isso aconteceu na cadeira extensora. Razões para isso, especulações, há várias possíveis, mas uma coisa que eu já posso antecipar para vocês é que a gente sabe que, e a gente tem uma produção um pouco maior agora nos últimos anos, mostrando que o trabalho excêntrico e concêntrico, eles de modo geral não produzem um volume de hipertrofia diferente, mas eles produzem uma hipertrofia regional diferente. De modo geral, o trabalho excêntrico produz hipertrofia mais na região extrema dos músculos, nas periferias, nas extremidades dos músculos,
e o exercício concêntrico mais na região central. Tá? Então é legal juntar de fato aquilo que a gente já faz habitualmente, que é treinar o concêntrico e excêntrico. Não só um deles, porque o excêntrico parece valorizar, segundo eu vou mostrar isso, se não nessa disciplina, na treinamento de força, mas o treinamento excêntrico e concêntrico, eles produzem uma hipertrofia regional um pouco diferente e também eles alteram a arquitetura muscular, né? Isso eu vou falar em outro momento. Deixa eu só consertar uma coisa aqui. Essas duas barras são para o reto femoral, excêntrico aqui e concêntrico aqui. Aqui é para o vasto lateral. Veja que no exercício concêntrico, vasto lateral quase nada. No vasto medial quase nada, aliás até perdeu um pouquinho. O único que teve um ganho maior no concêntrico foi o reto femoral. E no excêntrico o reto femoral também ganhou dos outros, embora tenha produzido uma hipertrofia maior. Nem sempre, insisto nisso, tá? Nem sempre, não saiam por aí só prescrevendo exercício excêntrico, porque vocês viram esse artigo. E uma outra coisa que eu não sei se eu vou falar aqui, que aí é interessante, é que, diferente da cadeira extensora, o agachamento, que eu não vou falar agora, ele não é um bom exercício para produzir hipertrofia no reto femoral. Então nós temos alguns trabalhos mostrando que o reto femoral não desenvolve grande volume fazendo agachamento. Claro que não são todos os artigos, mas nós temos alguns. E isso tem uma lógica, né? Porque no agachamento, durante uma fase do agachamento, quando você está fazendo a fase concêntrica e excêntrica, o reto femoral ele trabalha mais encurtado, porque o quadril, por boa parte do movimento, está flexionado. Isso encurta o reto femoral e diminui a competência de produção de força dele. Mas eu falo disso em outro momento. Esse aqui é o artigo que o Chris usou para fazer esse infográfico aqui. E aqui ele fala que esses sujeitos treinavam 2 vezes por semana, foi para um treinamento de 10 semanas, usaram o isocinético, e ele explica também que uma perna dos voluntários fez contração excêntrica e a outra concêntrica. Esse modelo de estudo é bastante usado e bem interessante. Eu acabei explicando aqui na frente, esqueci disso. Olha, aproveitando o agachamento, por sua vez, produz pouca hipertrofia no reto femoral, só no reto femoral. Nos outros, produz boa hipertrofia. E isso se explica porque durante o movimento, o reto femoral, em boa parte do movimento, ele trabalha encurtado, então com menos competência. Cito aqui 2 artigos que mostram isso, um estudo de um grupo japonês, um estudo de um grupo de São Paulo, da USP. Esses pesquisadores são nomes importantíssimos no cenário mundial de produção científica de treinamento de força, professor Valmor Trícoli, o Carlos Grinovitsky, tem aqui um colega que hoje é professor, está como professor lá numa universidade lá na Califórnia, que é o Eduardo. Essa galera que produz muito trabalho de força, produzem muito artigos, e eles estão entre os principais nomes na literatura científica internacional na produção de conhecimento sobre treinamento de força. São pessoas que valem a pena vocês acompanharem. O Ruskell também, o Trícoli, o Carlos, o Eduardo, são nomes que vale a pena vocês acompanharem em redes sociais, por exemplo, né? E um descanso, né? Porque eu imaginei que ia falar isso em no máximo 30 minutos, está dando muito mais do que isso. Vamos dar uma descansada aqui e a gente continua isso mais adiante. Só aproveitando, eu estou colocando aqui, já estava esquecendo disso, vamos dar uma descansada. Eu estou fazendo uma propaganda aqui de um livro nosso que acabou de ser publicado. Esse livro, eu e o professor Lucas,
que quem aqui da UFES está me assistindo, está assistindo essas aulas por estar fazendo a disciplina musculação, obrigatoriamente. Então vocês conhecem, obviamente, o Lucas, e nós organizamos esse livro, mas aqui dentro há vários colegas nossos aqui da UFES, que vocês conhecem, e não vou citar porque corro o risco de esquecer um ou outro, e não fica legal, mas a maior parte dos professores associados ali ao NUPEM participou da produção desse livro, cada um produzindo um ou mais capítulos. Esse livro, ele está no formato e-book, PDF, e acho que não está ainda na Edufes. A Edufes tem um repositório aqui de obras, não está lá ainda, mas vai estar. Mas antes disso, quem quiser o livro, eu já compartilhei esse livro, mas quem quiser me manda um e-mail, pede o livro, eu compartilho de forma direta, porque a ideia do livro foi exatamente essa, de compartilhar um conhecimento que a gente vinha acumulando e vem acumulando ao longo da nossa trajetória científica, tá? E, enfim, não vou falar todos os detalhes do livro, porque senão vai ficar ainda muito mais extenso, mas tem vários capítulos que vale a pena dar uma lida. Então, até daqui a pouco.